bem-vindos ao canal, meu nome é Fátima e hoje trago-vos a minha atualização de leituras do mês de janeiro. Em janeiro eu li bastantes livros, não tinha ideia que isto tinha sido um mês tão recheado de leituras, mas agora que estive a pegar nos livros para trazer para este vídeo é que reparei que realmente li bastante. Parece maior do que o que realmente é devido a esta primeira pilha de livros, estes aqui, que correspondem a mangás que eu ando a ler. Continuei em janeiro a ler o Naruto, li alguns livros do Naruto em janeiro, os últimos que eu tinha da encomenda que eu realizei em dezembro. Penso que foram estes 5 que eu li em janeiro. Acabei a fase do Naruto clássico, dele mais criança, e comecei o Shippuden com ele já treinado por o Jiraiya e a regressar à aldeia de Konoha. O Naruto continua a ser uma excelente descoberta de leitura. Eu já conhecia parte da história através do anime, só que depois deixei de querer ver o anime e decidi começar a ler. Até aqui ainda conheço a história e tenho gostado imenso dos livros do Naruto e de continuar a ler esta obra. Como estava a ler os mangás e estava a gostar bastante, e eu que ando aqui numa de gastar dinheiro com livros desnecessariamente, mas pronto, isto vida de leitor é mesmo assim, comecei a ler My Hero Academy. Eu li os primeiros 4 volumes do My Hero Academy, até agora ainda não li mais nada destas obras, mas estou a gostar bastante, embora não seja nem a mesma vibe do One Piece, nem a mesma vibe do Naruto, porque o My Hero Academy é uma obra mais dedicada a jovens, a crianças, e daí que não seja com uma mensagem tão forte como o Naruto ou o One Piece. Mas mesmo assim eu estou a gostar bastante, até porque eu estou a ver o anime à medida que estou a ver aqui as obras, e o anime, como tem na Netflix, está para eu ver em português, que eu costumo um bocado a ver em japonês, e aquilo até me soa um bocadinho estranho quando eu vejo os animes em japonês, mas como dá para ver em português, eu tenho visto a série à medida que estou a ver aqui o My Hero Academy, à medida que estou a ver aqui a obra. Acontece que o My Hero Academy conta a história de um miúdo, o Midoriya, que sonha em ser um herói, vive num mundo em que todas as pessoas nascem com uma singularidade, e essa singularidade dá-lhes uma força diferente entre pessoas. E ele sonha que a sua singularidade seja manifestada e que ele possa vir a ser um herói com o poder que irá ter da sua singularidade. Acontece é que ele nunca desperta a sua singularidade, ele nunca vem a ter uma singularidade, e é uma pessoa extremamente normal. Normal naquilo que nós conhecemos como uma pessoa normal, porque no mundo dele ter uma singularidade é que é normal. Então ele é um anormal porque não tem uma singularidade, e como ele sonha em ser um herói, busca ficar forte para que isso venha a acontecer. Só que sem singularidade as coisas tornam-se difíceis. Acontece que o seu ídolo, o All Might, está com graves problemas físicos e decide dar a sua própria singularidade ao Midoriya e ajudá-lo a que ele se torne o herói que ele sonha. E a história conta este treino e esta necessidade que o Midoriya tem em desenvolver a sua singularidade, aquela que lhe foi herdada do All Might, e tornar-se o herói que ele sonha desde sempre. É um livro e uma obra engraçada, a história é simples, dá para descontrair, e daí que eu tenha gostado do My Hero Academy. Agora, se eu tiver que escolher entre My Hero Academy e Naruto, continuo a preferir Naruto. Logo no início do ano, eu não aguentei esperar mais e decidi ler a obra que me tinha sido oferecida no Natal, de Filipe Melo e Juan Cavia, Os Vampiros. O vídeo de opinião desta obra já está cá no canal, também para poderem consultar. Foi uma obra brutal, que eu adorei ler. É uma novela gráfica, as ilustrações são fantásticas, é mesmo delicioso ver esta obra, e isto é uma obra diferente daquilo que nós tivemos no Balada para Sophie, porque este livro tem uma mensagem muito mais
séria aqui a ser passada. Conta-nos a história de um grupo de soldados que está na guerra colonial portuguesa e que recebe como missão ir fazer o reconhecimento de uma base de comunicação no Senegal. Então nós temos aqui todo o percurso que eles vão ter que fazer pela mata até chegar a essa base de comunicação que lhes foi imposto para irem fazer o reconhecimento. O livro é fantástico, mostra aqui que os soldados tiveram que viver uma guerra que não a defendiam, que não era tudo aquilo que eles queriam, e temos aqui esta obrigação de eles terem que estar nesta guerra sem que seja a vontade deles. Eu adorei o livro, continuo a ficar fascinada com as ilustrações, para mim são do melhor que há, e recomendo vivamente esta obra, e se calhar de todas as obras que eu li em janeiro, se calhar foi aquela que mais significado me trouxe. Depois também li um livro mais para descontrair, uma obra mais calminha, numa vibe mais calminha, que foi Amor, Ódio e Irresistíveis, de Christine Maurer. O vídeo opinião também já está no canal para vocês poderem consultar. Este livro conta a história de dois jovens que se conhecem numa festa, criam uma empatia entre eles e uma certa atração física entre eles, só que eles trabalham em empresas opostas, em empresas rivais, e essas empresas decidem fundir-se. E só existe um cargo disponível para a função que ambos desempenham. E vão viver aqui uma guerra por conseguirem esse posto de trabalho. Irão boicotar o trabalho um do outro, irão viver aqui esta guerra por esse posto de trabalho, irão depois também fazer as pazes. É um romance muito bebezinho, uma coisa mesmo muito calminha, mais para descontrair, não é nenhuma obra de arte, mas um livro que se vê bem. Para mim foi uma leitura 4 estrelas e também podem consultar o vídeo opinião para ficarem a conhecer mais acerca desta obra. O outro livro que eu li em janeiro e que também gostei imenso foi Quem é Amado Nunca Morre, de Victoria Isolop. Este é um livro que nos fala das invasões alemãs à Grécia na Segunda Guerra Mundial, e nós vamos acompanhar aqui a história de Temis, que é uma jovem que vive com os seus 4 irmãos e a sua avó, e todos estes irmãos têm valores ideológicos completamente diferentes entre si. Nós vamos ter aqui uma história de superação, uma história de uma mulher, e vamos acompanhar o percurso desta Temis na defesa dos seus ideais políticos e naquilo que ela foi forçada a viver numa ilha de exílio na Grécia. Para conhecerem mais acerca da história, consultem também o vídeo opinião que já está cá no canal, e fiquem a conhecer também aquilo que eu senti ao ler esta obra. Depois, em janeiro, eu vi este livro de Frederick Backman, de Britty Mary esteve aqui. Já conhecia um bocadinho desta Britty Mary porque já tinha lido o livro A Minha Avó Pede Desculpa, do mesmo autor, e a Britty Mary é uma personagem presente nesse livro. Eu estava muito curiosa com esta história, de conhecer mais acerca da Britty Mary, e eu achava que este livro ia ser antecedente àquilo que nós tínhamos no A Minha Avó Pede Desculpa. Mas não, este livro corresponde ao percurso que a Britty Mary teve posteriormente aos acontecimentos que ocorreram na Minha Avó Pede Desculpa, por isso acho que a ordem para ler estes livros é A Minha Avó Pede Desculpa e depois o Britty Mary esteve aqui. Aqui nós vamos ver a Britty Mary a mudar a vida que ela tinha e daquilo que nós conhecíamos até então, e esta mulher que é totalmente organizada, cheia de vistas para tudo e mais alguma coisa, irá para uma cidade onde tudo acontece porque tem que acontecer e não segue uma ordem lógica. Isto irá mudar a maneira dela ser, ela irá aqui ter relações com pessoas que são completamente diferentes daquilo que ela procurava se relacionar até então. Irá mudar também aqui a nossa Britty Mary. Nós vamos também ficar a conhecer um bocadinho do passado da Britty Mary, o que é que fez com que a Britty Mary fosse tão fria, tão controladora, tão focada naquilo que ela pretendia realizar, sem conseguir tomar um caminho alternativo. O livro deixa-nos aquela mensagem que o Frederick Backman já nos habituou. É um livro simples, mas que com uma mensagem muito forte, e eu gostei imenso desta leitura e de realizar esta leitura, e serviu muito bem para aquilo que eu pretendia na altura, porque eu estava com alguns problemas devido ao facto do meu avô estar internado, e
eu estava a precisar de uma leitura muito simples e muito levezinha que me fizesse descontrair e pensar noutras coisas que não aquilo que eu estava a viver, e este livro funcionou muito bem em relação a isso. Para mim foi uma leitura 5 estrelas. Outro dos livros que eu li em janeiro, isto mais no início do ano, e foi a obra escolhida pelo grupo das Maminas para ser lida, foi A Vida Mentirosa dos Adultos, de Helena Ferrante. Este livro é a Helena Ferrante, a escrita da Helena Ferrante, exatamente como nós a conhecemos na Amiga Genial. Eu continuo a preferir a Amiga Genial e toda a tetralogia dessa obra, mas este livro é muito semelhante aos livros da Amiga Genial. Isto porque nós aqui também temos duas personagens que não batem bem da bola, e uma delas é a personagem principal, é a nossa protagonista, que um dia o pai diz-lhe que ela está a ficar parecida com a sua tia e ela não conhece a tia e cria aqui uma fixação muito estranha por tentar descobrir quem é a tia e porque é que o pai disse que ela era parecida com a tia. E depois ela procura estabelecer essa relação com a tia que nunca esteve presente na sua vida, e nós vamos acompanhar esta Giovanni, ou Giovanna, tentar entrar dentro da vida da Vitória, que é a tia da Giovanna. O livro e o vídeo de opinião, se ainda não está cá no canal, irá estar entretanto, também já gravei para partilhar convosco mais acerca desta obra. Eu gostei da obra, mas não foi exatamente aquilo que eu esperava da obra. Criou-me alguma revolta esta fixação da miúda por a tia, que chegou a uma altura em que, pronto, ok, é mais do mesmo. Para mim foi uma leitura 4 estrelas, apesar de tudo gostei da forma como a Helena Ferrante descreve todo o contexto que aquela história está a ser vivida, que aquela história está a ser contada, e isso é que torna as obras dela muito boas. E para acabar, o mês de janeiro eu vi para o projeto da Dora do Hall 77, exatamente como vi o livro Quem é Amado Nunca Morre, vi também Os Irmãos de Auschwitz. Este livro não podia ter escolhido pior altura para começar a ler esta obra. O vídeo de opinião ainda não está cá no canal, irei gravá-lo posteriormente a este vídeo que eu estou a gravar agora, e este livro mexeu imenso comigo. Coincidiu começar a ler este livro na altura em que o meu avô foi internado, e para além de eu já estar a viver aquela angústia enorme do que estava a acontecer, estava a viver a vida destes dois irmãos nos campos de concentração. São dois miúdos da Hungria que são levados para Auschwitz, e é todo um sufoco desde o início do livro para conseguirmos acompanhar a história de sobrevivência deles e aquelas descrições tão dolorosas dos campos de concentração, que este livro mexeu imenso comigo. Eu tive que parar imensas vezes de ler esta obra e pegar noutros livros, porque o livro estava-me a massacrar imenso. Irei falar mais acerca desta obra no vídeo de opinião, e para mim foi uma leitura 5 estrelas. Sem contar de forma isolada as obras de mangá que eu andei a ler, eu li dois mangás, li o Naruto, várias obras do Naruto e 4 obras do My Hero Academy, e corresponde então a 2 obras lidas. Eu li mais 6 livros que não estão associados a nenhum mangá, ou seja, ao todo eu li cerca de 8 obras, se considerarmos os mangás que eu li como uma obra no total. Foram excelentes leituras que eu realizei neste mês, não tive nenhuma leitura de 3 estrelas, foram tudo 4 e 5 estrelas. Para mim foi um mês que funcionou muito bem em termos de leituras. Tive pena de não ter conseguido ver em janeiro a Biblioteca de Paris, mas irei eu também agora em fevereiro, e foi um mês recheado de boas leituras. Digam-me aqui na caixa de comentários se vocês já leram algum destes livros ou se fazem questões de eu ler. Se ainda não subscreveram o canal, façam-no para poderem também acompanhar os próximos vídeos. Não se esqueçam de deixar ficar um like no conteúdo deste vídeo, e quanto a nós, encontramos no próximo vídeo. Até lá, tenham boas leituras e boas refeições. Tchau!